E hoje o Papo de Subúrbio vai falar um pouquinho sobre um amigo que eu tenho o prazer e a oportunidade de trocar nesses anos com relação à imprensa suburbana, com relação à pesquisa sobre os periódicos suburbanos, que tem muito a dizer, né, sobre a vida, sobre a sociabilidade e sobre as formas de resistência que se construíram nos subúrbios nos últimos 100, 120 anos, mais um pouquinho até, dependendo do periódico. E o Leandro vai trazer para a gente hoje um pouquinho da sua experiência, do seu mestrado e do seu doutorado sobre esse tema que nos cativa e que vai ser o tema da nossa live do Diálogos Suburbanos nesse sábado. Vamos agora com o Leandro, no nosso Papo de Subúrbio? Olá, bom dia. Meu nome é Leandro Clímaco, sou professor de História do Colégio Pedro II, historiador, e estou aqui hoje no Papo de Subúrbio para conversar com vocês sobre os títulos de uma imprensa já desaparecida que eu venho privilegiando nas minhas pesquisas, que são os títulos da imprensa suburbana. Uma imprensa já desaparecida aqui no Rio de Janeiro, mas que foi parte constitutiva da imprensa periódica carioca entre o final do século XIX e o início do século XX, especialmente em 1880 até a década de 1930. Então é sobre ela que eu vou conversar hoje aqui com vocês, a convite do querido Rafael Matoso. Pois bem, em primeiro lugar eu queria dizer que é muito importante a gente falar sobre esse tema, porque partindo desse presente que a gente vive, é cada vez mais difícil a gente ver o quanto o debate sobre a democratização dos meios de comunicação avança. Né? Num cenário onde, de um lado, a gente tem uma imprensa empresarial que praticamente controla os meios necessários à produção da notícia e, consequentemente, o controle sobre o debate público, agora a gente tem grandes empresas, gigantes, né, que controlam as famosas redes sociais e que também têm um poder absurdo, até maior do que essa imprensa empresarial mais antiga e que, portanto, também gera problemas muito sérios e que impedem, na verdade, um controle social sobre os meios de produção que são responsáveis aí por gerar os espaços de debate público. Então a gente vem enfrentando nesses últimos anos, né, um processo muito complicado de avanço de autoritarismos que em grande medida se valem aí do acesso a esses meios controlados por grandes empresas. E quando a gente olha para o passado, né, para o início do século XX na capital federal, na antiga capital federal, aqui o Rio de Janeiro, a gente percebe o quanto, para certos setores até então marginalizados do processo de produção da notícia, passou a ser importante controlar esses meios de comunicação, né, valendo-se aí das facilidades acerca do controle de tipografias, esses homens que viviam nos bairros às margens das linhas férreas, né, o processo de suburbanização que tem início aí na segunda metade do século XIX no Rio de Janeiro, a partir da instauração das linhas férreas e depois, a partir de 1870, das estações que rapidamente foram sendo inauguradas nesses novos bairros que surgiam, a gente então tem uma sociedade variada que se constitui nesses bairros, que vai desde trabalhadores mais pobres até setores médios e pequenos capitalistas, né? Ao longo dos meus trabalhos no mestrado e no doutorado, eu foquei exatamente esses grupos intermediários, ou seja, esses pequenos capitalistas, esses advogados, médicos, políticos, servidores públicos, né? Policiais militares, militares do Exército, ou seja, esses setores médios que residiam nos subúrbios e que, por N motivos, sentiram a necessidade de se comunicar com o restante da população da cidade e, a partir daí, investiram forças, dinheiro e tempo para produzirem periódicos, jornais, revistas e almanaques. Ou seja, aquela cidade letrada, que até o final do século XIX tinha uma elite intelectual baseada no centro, nos bairros praianos, né, nos bairros mais chiques, como eles chamavam na época, Flamengo, Botafogo, Jardim Botânico. Jardim Botânico era mais popular, mas especialmente Flamengo, Botafogo, Laranjeiras, essa galera que vivia, esses setores médios, e até mesmo lideranças do movimento operário, muito importante, movimento operário reformista, que viviam nos subúrbios, decidiram que era o momento de disputar a cidade. E para isso passou a ser estratégico escrever nos jornais. Então, para vocês terem uma ideia, por volta de 100 títulos foram produzidos ao longo de todo esse período, né, num artigo importantíssimo publicado na década de 80 pelo geógrafo Maurício de Abreu,
o saudoso geógrafo Maurício de Abreu, ele já dizia, já apontava a existência de por volta de 100 títulos do que ele chamou de imprensa local e imprensa de bairro. Né? Eu, quando fui fazer a pesquisa de mestrado, que resultou no livro Nas Margens, Experiências de Suburbanos com Periodismo no Rio de Janeiro, eu arrolei aí 25 títulos que estão armazenados na Biblioteca Nacional. Naquele momento, né, da pesquisa, eu tentei entender a diversidade das experiências com periodismo nos subúrbios. E o que me chamou a atenção é que parte desses títulos buscava construir uma identidade com aqueles espaços. Não à toa, os títulos e subtítulos carregavam aquele vínculo social. O suburbano, progresso suburbano, comércio suburbano, o subúrbio, Gazeta Suburbana, Eco Suburbano, ou seja, os títulos daquela imprensa já traziam o desejo de se comunicar especialmente com o leitor suburbano. Então a gente está falando de uma cidade que crescia para os subúrbios, a gente está falando de uma população majoritariamente letrada, ávida por consumir textos impressos. A imprensa, claro, era o grande meio de comunicação da época, e essa população, para além de consumidora dos títulos da chamada grande imprensa, produzida no centro da cidade, eles também passaram a ter a necessidade de produzir os seus próprios títulos e a disputar o mercado de notícias da então capital federal. Então, no mestrado, eu trabalhei com 25 títulos, dei conta dessa diversidade e apontei que uma parte considerável dessa imprensa, a mais militante, a mais expressiva, carregava aí essa busca por lutar pelos melhoramentos morais e materiais da vasta zona suburbana. No doutorado, que resultou em 2017 na minha tese, e que esse ano saiu em livro, Jornalismo como Missão, Militância e Imprensa nos Subúrbios Cariocas, 1900-1920, editado em conjunto pela Ampu Rio e pela editora Mauad, eu centro a análise nos títulos mais significativos, que duraram mais tempo, cujos jornalistas foram capazes de articular uma série de iniciativas a partir da imprensa. E isso é muito importante para a gente entender a militância que esses homens buscaram desenvolver na cidade do Rio de Janeiro, passava pelo instrumento da palavra em letra de forma, ou seja, pelo instrumento da imprensa. Era uma verdadeira arma de luta. E a partir daí, esses homens se envolveram numa série de iniciativas e todas elas passavam pelo controle dos meios de comunicação. E o sucesso desses homens no trabalho com a imprensa foi tão significativo que eles também foram convidados a redigir sessões sobre os subúrbios em alguns dos títulos da imprensa diária, o que evidentemente era uma expressão do sucesso que eles alcançaram enquanto intermediários dessa população. Evidentemente que eles tinham o desejo de inscrever no espaço público uma pauta única do que eram os subúrbios, mas eles próprios, como vocês vão poder conhecer no trabalho, entraram em disputa sobre diversos temas, mas o que eu acho interessante, ainda que haja essa diversidade de experiências com periodismo e também uma diversidade acerca de como a cidade deveria ser estruturada, quais os temas prioritários que deveriam ser debatidos, esses jornalistas eles compartilhavam o mesmo anseio. Todos eles queriam se inscrever enquanto intérpretes de toda a população suburbana. E daí a necessidade de se inscreverem enquanto jornalistas suburbanos, ou obreiros anônimos de uma região da cidade que eles entendiam que era uma região que ficava de lado quando se pensava aí o investimento público. Especialmente aí a partir das reformas de Pereira Passos, ficou patente para esses homens que os subúrbios eles estavam alijados do investimento público, não eram, essa região da cidade não era prioridade, e por isso a necessidade deles, mais do que nunca, militarem a partir da e pela imprensa. Então, associações foram criadas, campanhas públicas foram desenvolvidas, como principalmente o Congresso Suburbano em 1911. Esses homens também aproveitaram esse espaço que eles conquistaram para inscrever seus projetos e suas avaliações em momentos cruciais e críticos da história da cidade, como foi a crise da carestia em 1913 e depois em 1917. Ou seja,
A gente tem aí representantes de interesses de comerciantes, representantes do movimento operário suburbano, como Pinto Machado e Mariano Garcia. Ou seja, é uma história muito mais rica, mais complexa, onde a gente consegue ver o subúrbio mais integrado à história geral da cidade. E essa imprensa, acredito eu, tem o poder de nos permitir ver uma história social e política muito mais rica, na medida em que incorpora novos atores sociais, seus anseios, suas experiências na urbe e, claro, os seus projetos de futuro. Então, eu convido a todos para que no sábado participem da live de lançamento do livro, Jornalismo com Missão, no canal da página do Coletivo Diálogos Suburbanos. Eu espero vocês, eu dei aqui uma palhinha sobre esse trabalho, mas eu conto com vocês aí no sábado, às 4 horas, na página do Diálogos Suburbanos no YouTube, tá certo? Um forte abraço.